começar a minha exposição entendendo sobre a criatividade, entendendo sobre o dom da criatividade. Há quem conclui que a criatividade não seja um dom e apresenta os seus argumentos, mas eu tenho aqui uma definição que eu considerei clássica a respeito da criatividade. A criatividade é o ato de transformar ideias novas e originais em realidade. A Uhum. criatividade é o ato de transformar ideias novas ou original em realidade. Tirar do mundo das ideias, dos pensamentos, para uma produção externa, de modo que as pessoas contemplem. Cada um possui um propósito. Deus fez tudo com um propósito, incluindo você que está me acompanhar aqui. Quando você quiser resolver o problema do tempo, você não busca um caderno. O que é que você pensa? Você pensa diretamente no relógio. Quando você quiser resolver o problema da fome, no caso a tua fome, tu se quiseres comer, tu não pensas, não, para me comer é necessário eu fazer algo que não seja preparar a comida ou comprar a comida. Sempre que pensarmos em matar um problema em nossas vidas, nós olhamos ao nosso redor e procuramos uma solução. Só que o relógio é produto de pensamento de alguém que, de fato, criou em função daquilo que já existe. Na verdade, tudo que vimos ou tudo que temos visto a respeito da criação dos homens é produto da criação maioral de Deus. Então, vamos lá. A criatividade é o ato de transformar ideias novas ou originais em realidade. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos uma mensagem muito forte de Tiago a respeito dessa questão dos dons, ou do dom, no caso. Mas antes de eu avançar neste ponto, eu quero deixar aqui alguns pontos fundamentais. Existem temas que não sei se os motivos da nossa alergia em tratá-los seja a incompreensão das escrituras, seja o mau ensino que recebemos de certos líderes, ou seja, ignorância da nossa própria parte. Todos os temas fundamentais da vida humana, a Bíblia trata. E essa questão de pensarmos, de analisarmos a questão do dom, está na Bíblia. É uma realidade que existe também na Bíblia. E entender o dom, ou entender este dom da criatividade à luz da Bíblia, é fundamental. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos referências a respeito do dom. Quando nós olhamos dom de criatividade, no caso, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, também vimos isto. Um dos livros que me leva muitas vezes a argumentar qualquer tema que nós levantamos, que é o livro de Gênesis. Por que é que eu uso tanto esse livro? Eu amo este livro porque é o livro que trata do início, a origem do universo. Porque é fundamental, naquilo que se chama na teologia como a primeira menção, é fundamental entender. Quando existe um problema judiciário, a pessoa não vai estar preso na consequência, ele vai buscar a causa. E nós temos pela mania nos prendermos na consequência e ignorarmos a causa, sendo que a consequência é resultado de uma causa. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, o primeiro versículo do livro de Gênesis, isto é, o primeiro capítulo, diz o seguinte: algo extraordinário. No princípio criou Deus o céu e a terra. Repito, no princípio criou Deus o céu e a terra. Quer dizer que Deus é um Deus criador. O universo Deus criou sem ter uma referência. Não havia um outro universo e Deus se baseou nesse universo e criou o planeta Terra e criou o planeta Vênus, planeta Júpiter, Mercúrio, etc. Deus não tinha uma referência. Quer dizer que o dom primário da criatividade, vou usar essa expressão, Deus é soberano, transcendente, mas infelizmente nós não temos uma outra
outra expressão que possamos atribuir para este contexto, senão o dom da criatividade. Ele é a fonte de toda a criatividade. Porque o primeiro criador, ou o primeiro a criar um universo com todas as características que tem, tendo átomo, tendo inúmeras partículas, tendo a expressão do mar, tendo tudo que existe foi produto da criatividade divina. Quer dizer, até a composição da água H2O é produto da ideia divina. Não existe nada nesta terra que não seja consequência da criatividade do Criador. Então, o primeiro texto da Bíblia é: no princípio Deus criou o céu e a terra. Isto implica dizer, tudo que existe nessas dimensões são consequências da criatividade de Deus. Em outras palavras, são consequências da vontade de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus criador. Deus, ele não participou na criação do universo. Ele é o criador do universo. Ele não fez o universo tendo algo ou alguém como mestre ou referência. Ele fez o universo na sua livre, espontânea vontade. Infelizmente, tenho que usar essas expressões. Porque ele é um Deus criador. O primeiro princípio para nós entendermos o dom da criatividade é entender, em primeira instância, que nós temos um Deus criador. Quando nós olhamos para o tema, o cristão e o dom da criatividade, quando se fala sobre a criatividade, não é uma pérola fora da espiritualidade. Ela está na espiritualidade, porque o nosso Deus é um Deus criador. Então, como o nosso Deus é um Deus criador, é legítimo alguém que é filho de Deus se apoderar do dom da criatividade para trazer soluções na terra que sejam para ajudar os próximos e para ajudar a humanidade. Existem várias pessoas que cooperaram significativamente com aquilo que Deus lhes deu como dom para criarem soluções na terra, na área da medicina, na área da ciência, na área da psicologia, na área da economia, na área da contabilidade. Existem pessoas que têm este dom, e até no mundo artístico. Para quê? Para servir à humanidade. Imagina se Deus, eu interpreto desta forma, um ser humano não vai criar um carro, não vai idealizar um carro, se ele não foi tomado pelo poder divino. Por mais que essa pessoa não reconheça isto, não se trata dele reconhecer. O fato é que toda criatura divina, Deus pode dar dons, mesmo naqueles que não venham o reconhecer como Criador. De serem seres humanos, eles foram criados pelo Deus Criador. Assim como está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isto quer dizer, toda a gente que está no planeta Terra é produto da vontade de Deus. E não há ninguém que possa dizer, eu escolhi ter o coração que eu tenho. Estou a dizer na estrutura mesmo corpórea. Eu escolhi ter os olhos que eu tenho. Ninguém escolhe onde nasceu, ninguém escolhe o coração que tem, ninguém escolhe a perna que tem. Quer dizer, nós nascemos da forma que Deus queria, da forma que Deus decidiu. Então, por mais que se negue as capacidades que cada um tem a respeito da criatividade, dizer não, essa criatividade eu consegui sozinho. Não, você estimulou para que possa se manifestar. Já estava dentro de ti porque o Criador colocou. Este é o fato. Você encontrou-se com os recursos necessários e viabilizaram aquilo que já está em ti acontecer. Por exemplo, todos nós somos em potência determinada coisa. Por exemplo, quando nós olhamos para as barbáries que Adolf Hitler fez ao mundo, as pessoas acham que Adolf Hitler não era ser humano, mas ele não tinha o controle
em Deus, ele não se rendeu a Jesus Cristo, ao ponto de controlar este lado demoníaco que reside em todos os seres humanos. Se nós não controlarmos, este lado demoníaco vai nos guiar. Então, em potência, nós somos os piores seres humanos, mas o freio do Espírito de Deus é que nos leva a não praticar essas abominações que foram praticadas por ele. Voltando aqui ao tema, que é muito interessante. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isto quer dizer que o Deus é a fonte de toda a criatividade. Quando nós olhamos para os mares, parece que curam. Quando tu olhas para o mar, você sente a alma, aquela brisa tão saborosa. Quando você olha para os animais, quando você olha a si mesmo, olha para a tua pele, para a estrutura da mão, quantos ossos você tem, quantas células tem no corpo humano, bilhões de partículas que estão no DNA. Não é possível que você seja obra do acaso. Não é possível que você não venha de uma mente criacional, que é a mente de Deus. Então, Deus é a fonte de toda a criatividade. Cristão, você que está a me ouvir aí, o dom criativo é um dom real e ele existe para você servir os outros, servir a humanidade. Quando nós vamos em Tiago, capítulo 1, versículo 17, vou terminar aqui para passar a palavra ao meu irmão Hélio Moraes. Tiago 1:17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago nos afirma categoricamente, ele revive aquilo que está em Gênesis capítulo 1, porque só se chega a uma conclusão do gênero quando você discerne o que está escrito em Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Quer dizer que tudo que existe é produto da vontade de Deus. Tudo que existe, existe em Deus. Então, isto quer dizer que toda boa dádiva que Deus dá aos homens e todo dom perfeito vem do alto. Tudo aquilo que é dom de criatividade que os homens têm vem de Deus. Não tem a ver se a pessoa nega, mas é algo que vem de Deus, porque o ser humano foi feito por Deus. E não há nada de bom que saia do ser humano que não seja produto do Criador. Quando alguém faz um computador, você nunca vai chegar no meu computador, neste item, se o dono não programou a chegar até lá. Você Exatamente. nunca vai reproduzir uma música no teu computador que você não colocou no teu computador. Isto quer Exatamente. dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Ninguém se arroga a assumir que, por ter um dom de criatividade, seja totalmente dele. Sim, é dele, está nele. Essa é a expressão correta, porque o Criador colocou, porque o Criador permitiu que esse dom se despertasse. Já estava lá. Ele não foi buscar apenas de fora, é algo que estava lá. Claramente, com isso, não estou a dizer que temos que anular o trabalho, o exercício de auto-melhorar-se, de auto-buscar profundamente aquilo que cremos que podemos fazer como solução. Nós aprendemos que a criatividade é o ato de transformar as ideias novas ou original em realidade. E nós, mais em frente desta live, vamos ver vários pontos. Passo a palavra ao Hélio Moraes. Esdras, meu irmão, é sempre um prazer estar aqui. Depois falar depois de ti em certos assuntos é um bocadinho complicado, porque muitas vezes acabas falando aquilo que eu já quero dizer. Falar do dom criativo. Uma das primeiras pessoas que a Bíblia nos apresenta como cheio do Espírito de Deus era um artesão. E ele precisou estar cheio do Espírito de Deus para construir algo. Meio que tem-se criado uma narrativa, principalmente na nossa geração, de que só é cheio do Espírito Santo quem evidencia o dom de falar em línguas.
mas tu podes ser cheio do Espírito Santo para desenhar um jarro que eu vou colocar na minha casa. Jarro este que vai agradar o ambiente da minha sala. Ambiente este que me fará relaxar e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Quantos de nós agradecemos por ter um ar-condicionado em casa? Ter a capacidade de proporcionar um ambiente salutar, saudável, sem prejudicar a tua saúde e trazer uma temperatura boa. Parece que nós brincamos muitas vezes de que e acho que isso foi um trabalho árduo que pessoas fizeram ao longo dos séculos, de afastar Deus de todas as coisas que nos são agradáveis. Até parece que todo o material usado por nós para fazer o que quer que seja, né? Não veio da mente de Deus. Ou seja, o ser humano pensa que ele é que pensou nestas coisas. Estás a ver? Vou te dizer uma coisa, Esdras. Todas as coisas, e isso aqui, acho que vai te fazer pensar no. Pronto, antes de eu ler o versículo bíblico. Existem criações que nos são tão úteis que se tornaram indispensáveis e por se tornarem indispensáveis passaram a ser um bem comum. E por passarem a ser um bem comum, nós quase que não nos importamos com quem a criou e nem fazemos ideia de que isto um dia foi criado. Pensamos que isso sempre existiu. Uma dessas coisas é o semáforo. Quantos de nós nos importamos que quem criou o semáforo? Fantástico. Yeah. Ninguém pensa nisso. Mas houve um tempo que o semáforo não existia. Mas hoje, o semáforo é uma propriedade da humanidade. Então, com isso quero dizer que tu hoje estás a usar uma camisola, não te ocorre quem criou essa camisola. Ocorre-te somente sentir-te bem quando usas essa camisola. As memórias que essa camisola te traz. O quão bem ela te faz sentir. E é o que acontece muitas vezes na mente do ser humano. Nós muitas vezes, quando estamos a contemplar o belo, esquecemos-nos que existe uma mente mestra por trás daquilo tudo. Deus podia simplesmente fazer um fruto que nos podia dar todas as vitaminas que a gente precisava. Mas é assim, nós temos 5 sentidos. Perdoe-me, eu não vou errar, tenho certeza. E se eu tiver a faltar com algum extras, vai me ajudar, que é o tato, olfato, visão, audição, falta um. Vou perguntar à minha mulher. Amor, qual é o sentido? Com gosto, né? Acho que é isso aí, ok. É o tato. Não, tato é de tocar. Eu não. Paladar. Paladar. Paladar, não, Edra. Alguém escreve Tem a aí. ver com gosto mesmo, é paladar nessa linha aí. E é nessa linha. Vê uma coisa. A laranja. Qual é o fim da laranja? Nos trazer vitamina C. Não é isso? Mas Deus criou algo doce. Tu tens prazer em comer a laranja. Ou seja, Deus se importou até com o gosto e o prazer e o gozo que Ele te daria em receber algo que te fará bem. O ser humano muitas vezes pensa em Deus. O ser humano pensa em Deus como alguém que carrancudo, ou seja, alguém que não tem sentido de humor, alguém que não criou, ou seja, não criou as coisas para nós nos deleitarmos, estás a ver? Existe um relato depois da ressurreição de Cristo, Esdras, corrija-me se estiver errado, que acho que foi quando os discípulos viram Cristo, não quando Tomé o tocou, mas houve uma ocasião em que eles estavam, se não me engano,
na areia acho que é do Mar da Galileia, em que Jesus estava a fazer o peixe, estava a cozinhar. Uhum. Agora me faço uma questão: Jesus não temperou aquele peixe? Jesus temperou o peixe, ele se importava com o paladar, tinha gozo em comer aquilo. Por que que quando alimentaram aqueles rapazes, pão com peixe, quem aqui já comeu pão com peixe frito? Então nós podemos idealizar que o milagre da multiplicação, as pessoas comeram pão com peixe, tiveram prazer, deleitaram-se, gostaram. Ou seja, eu aqui imagino Jesus também como um chefe de cozinha. O chefe de cozinha não se preocupa somente em nos alimentar, em nos proporcionar uma experiência com o alimento. Então Deus fez isso com os frutos, com a variedade de peixes que existem, com a variedade de animais que existem. Nós sabemos de carne vermelha, isso tudo. Até nós consumimos carne vermelha, tem bife de vazia, tem lombo, se não me engano, picanha, e o gosto é diferente. Uma carne mais tenrinha, a forma de temperar, embora aquilo nos vá proporcionar ou trazer a nós como é que eu posso, certo vigor, o prazer é outro, Esdras. Nós temos prazer em consumir algo que nos fará bem. Tá? Eu dei essa volta toda para fazer o ser humano pensar e olhar em Deus como alguém que realmente se importa. Deus mesmo é um pai. Fantástico. Cristo não vestia qualquer pano. Salomão não vestia qualquer pano. Davi afastava os demônios de Salomão, de Saúl, se assim posso dizer, tocando para ele. E não eram melodias quaisquer. Não era música gospel. Uhum. Esdras, você quando quer fazer uma serenata para tua mulher, você não canta tango naie, você não canta música do Matu Samuel. As mulheres, você não vai lá cantar Kemuel, não vais cantar a música da Cassiane toda hora, não vais cantar Fernanda Brum. Desde que não seja algo profano, mas que seja algo que transmite. Ou seja, nós criamos tantos guetos que esquecemos-nos da beleza da vida, do que Deus nos permitiu aproveitar mesmo essa jornada. Não no sentido profano, de brincar, de desbundar. E é uma coisa que outro dia eu já te disse, Esdras. Isso aqui, às vezes, na nossa mente minúscula, digo sim, nós seres humanos, é muito problemático. Até a forma como nós procriamos, nós podíamos simplesmente nos unirmos, ou seja, homem e mulher copularem, o homem jogar a semente na mulher, aquilo germinar, pronto, se assim posso dizer, e ver uma criança. Mas nisso tudo é uma coisa. Deus criou o orgasmo para te dar prazer. Quer dizer, há coisas que o ser humano está tão acostumado a fazer que esquece que existe uma mente que criou aquilo. Deus se importa até com a forma que você tem prazer e desfruta de momentos íntimos com o teu parceiro cristão. Senão que ele seria só se reproduzir, pronto, e da terra multiplicai-vos. Esdras, pronto, eu vou ler a Bíblia para dar mais sustentabilidade a isso. E vou ler em duas versões para que as pessoas compreendam. Êxodo 31 diz o seguinte: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar e em talhos de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aisamaque, da tribo de Dan,
e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis para que façam tudo o que tenho ordenado. Isso aqui eu li na Bíblia Scofield, na versão Almeida Corrigida Fiel, ACF com concordância. Mas eu vou ler na Bíblia Viva, que é uma linguagem bem mais simples para que as pessoas compreendam aquilo que eu vou dizer, ou que a Bíblia está dizendo. Aqui diz o seguinte: o Senhor disse mais a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dei a ele habilidade, inteligência e conhecimento artístico. Ai, Jesus. Conhecimento artístico para desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e esculpir pedras, para entalhar madeira e para fazer toda espécie de obra artesanal. Escolhi-o como seu companheiro Aholiab, filho de Aizamac, da tribo de Dan. Também capacitei todos os artesãos para fazerem tudo o que mandei. Ou seja, até para ser marceneiro, hoje em dia, né, que trabalhei em madeira, é preciso ser cheio do Espírito Santo, é preciso ser cheio do Espírito de Deus. Tu vais fazer mobílias, camas, em que um homem e uma mulher hão de dormir, copular, para gerar uma vida, gerar vida esta que amanhã entenderá que Deus é o seu Criador, Jesus é o seu Senhor e Salvador. Mas toda essa história começa onde? Numa cama. Numa cama com desenhos bem ornamentados, aquilo que faz bem à vista, que dá prazer em olhar. Nós às vezes esquecemos desses detalhes. Eu vou dar aqui um exemplo, não sei se muitos homens passam por isso. Minha mulher gosta muito de fronhas. Para mim aquilo só serve para cobrir, pronto, a almofada. Mas aquilo dá-lhe prazer aos olhos dela, ter aquilo bem decorado. Não se trata simplesmente de termos uma casa, mas termos uma casa que nos transmite segurança, paz e aconchego. Ou seja, uso aqui as palavras de Miles Monroe. A mulher é uma incubadora. Quando um homem dá uma casa para uma mulher, ela transforma aquilo num lar. A pintura que a tua parede terá. Ou seja, senão nós não nos preocuparíamos com esses detalhes. Quando nós pintamos a nossa parede de uma cor, nós estamos a copiar quem? Estamos a copiar o nosso Criador, que não simplesmente criou o mar, mas criou rios também, criou lagos também, criou montes, criou montanhas também. Nós temos uma areia vulgo aqui em Angola chamada areia de bungo, mas temos areia vermelha também. Estás a ver? Existem. Há um misto nisso tudo. Deus podia simplesmente criar palmeiras, mas criou mangueira também. Criou limoeiro, criou. E vê uma coisa, Esdras. Por que esse dom criativo às vezes me deixa assustado e cada vez amando mais o meu Deus? As folhas de mangueira têm um cheiro próprio, mas a folha do limoeiro tem um cheiro muito agradável. Agradável ao ponto de fazermos um chá, pronto, tão delicioso. Ou seja, aquilo que Deus criou tem utilidade em tudo, Esdras. Nós estamos a ficar quadrados, muitas vezes nos tornamos religiosos, porque não conseguimos entender e encarar Deus como o primeiro Criador. O conceito de luz, tu que gostas muito do Gênesis, só existiu. Pronto, em física, há outras definições de luz e outra coisa. Mas a melhor definição, para mim, a luz passou a existir quando Deus ordenou que ela fosse. Haja luz e houve luz. E uma coisa que muita gente não compreende. A luz veio antes de Deus criar os luminares que separam o dia e a noite. Basta ler essa Bíblia. Está no Gênesis. Exatamente. Então, pronto.
Já falei muito. Então, pronto, a live está aí. Acho que pode falar mais. Fantástico. É sempre bom te ouvir, meu irmão. Então, nós precisamos, de facto, entender a questão do como algo real em inúmeras áreas do saber. Homens criativos fizeram coisas extraordinárias e Deus, de facto, quer isto. Imagina os avanços que já aconteceram na medicina. Se não houvesse essas pessoas, que eu considero a medicina como uma solução divina de cura que ele cedeu aos humanos. Né? Deus, ele pode curar sem a necessidade da medicina, mas quando ele pode, sim, permite que a medicina trate. E Uhum. neste jogo, não quer dizer que ele está fora, não, está dentro. Aliás, tudo existe nele. Assim como nós vimos em Gênesis. Tem um princípio que precisa ficar claro. Tudo que existe não é tudo que Deus é. Tudo que existe está em Deus, mas Deus não é tudo que nele existe. Tudo que nós vemos ao nosso redor não é o tudo, não é o todo, não é a representação máxima da grandeza de Deus. Deus está para além de toda a expressão que existe, porém tudo existe nele. Então, ainda há muito mais em Deus do que nós vemos. Extraordinário. Uhum. Então, tudo aquilo que está nos nossos olhos, nos nossos sentidos, em todos os ângulos possíveis, detetáveis pelos seres humanos, não representa toda a grandeza de Deus. Uhum. Uhum. É um vislumbre, eu acho, daquilo que Deus pode dar aos homens. Porque Uhum. existem dois fatores que todo ser humano deve discernir: o tempo e o espaço. O homem é limitado no tempo e no espaço. Só que para se ser Deus é necessário ser alguém que não é refém do tempo, não é refém do espaço. Daí que se diz que é atemporal. Uhum. Passado e presente e futuro acontecem simultaneamente em Deus. Tem de Exato. acontecer simultaneamente em Deus para se ser Deus. Existe Uhum. uma área de saber que tem sido profundamente explorado. Para nós, e na física quântica prova isso, afinal de contas, que passado, presente e futuro são percepções lineares do tempo. Não Uhum. percepções de Deus, percepções dos homens. Porque Deus é o passado, o presente e o futuro simultaneamente. Uhum. Ele é muito mais grande do que as nossas conclusões humanas. Uhum. Porque se eu sou ser humano, eu sou finito. Deus é infinito. É impossível alguém que seja finito discernir o todo do infinito. Eu sou Uhum. terminável nas minhas melhores analogias, mas ele é interminável. Exatamente. Então, toda a reunião de todas as melhores sabedorias possíveis que existem na Terra não representam 10% de toda a sabedoria que existe em Deus. Exatamente. Nem 1%. Exatamente. Então, isto deve ser a força motriz do nosso ser, de buscar com clareza. Deus me capacita numa área para que eu traga soluções extraordinárias. Eu quero ser uma solução existencial na minha geração. Eu quero existir para servir. E olha que todo dom de criatividade, você pode olhar, mesmo naqueles que não creem em Deus, toda criatividade não é para si mesmo. É para Nenhum ser por criatividade demais. não existe para si mesmo. Existe Uhum. sempre para os outros. O Uhum. Berg fez o Facebook não para si mesmo, mas para os outros. E olha que ele nem é muito viciado no Facebook, mas há tanta gente que tem o Facebook.
Facebook e apanham alergias extraordinárias. Se entrar no Uhum. Facebook, pode ficar um bom tempo. Não entrar no Facebook, a empresa envia relatório, as coisas estão a andar e tudo, mas ele nem tem lá tanto tempo de ficar. Porque o dom criativo não existe. É um dom divino Uhum. para servir-se. Por isso é que Jesus Cristo ensinou o mestre de todas as humildades possíveis na terra. Ele ensinou que a grandeza de todo líder, a grandeza de todos aqueles que espiritualmente cresceram está no serviço. Quando ele não existe para si mesmo, existe para os outros. Por isso é Uhum. que Jesus resumiu as, as leis em dois princípios fundamentais na vida humana, que é amar Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Uhum. O que de ti brotará, se é só para ti, é inútil para a humanidade. E nenhum dom criativo, por mais que a pessoa não acredita em Deus. Olha, quem fez a lâmpada foi o Thomas Edison. Acham Uhum. que Thomas Edison conhece essa lâmpada que está aqui na minha casa? Não conhece, mas o dom criativo veio dele. Eu preciso desta lâmpada. Como vocês estão a ver, eu estou num quarto aqui. Se não tivesse essa lâmpada, eu não teria essa luminosidade para que vocês possam me enxergar em condições. Se nós não tivéssemos os dispositivos que temos aqui, vocês jamais nos assistiriam aqui. Se vocês não tivessem os dispositivos que tem aí, vocês jamais estariam a nos assistir. Isto quer dizer que o dom criativo Deus espalhou a toda a humanidade, não espalhou apenas aos cristãos, Uhum. toda a humanidade. Só que nós levantamos esse tema, cristão e o dom criativo, para que o cristão possa discernir que a criatividade é algo divino, é algo que pertence ao Deus que nós acreditamos. Não basta Uhum. isto. Se aqueles que não o reconhecem, mesmo tendo o dom criativo que pertence legitimamente ao Criador dos céus e da terra, se por acaso em nós brotar um dom criativo, ora, temos que reconhecer o Criador dos céus e da terra e demonstrar àqueles que não reconhecem que essa capacidade, essa habilidade que de mim saiu, tem uma fonte. Deus, o Criador dos céus e da terra, Elohim. Uhum. Em Gênesis capítulo 1, sempre estou no 1, já lemos o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isto é um princípio em si, é um princípio. É no princípio, mas também é um princípio da criatividade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha no versículo 2, algo que nos põe em choque, extraordinário. E a terra era sem forma e vazia, nenhuma criatividade. Olha, extraordinário. A terra era sem forma e vazia, mas Deus concluiu, infelizmente tenho que usar essas expressões, que é necessário dar forma ao que está vazio. E Uhum. os mares, criou os peixes. Os peixes têm que ter barbatanas. Os peixes têm que ter isso. Criou as árvores. Criou as coisas, as rochas mais belas. Criou as ilhas Maldivas. Criou as ilhas Caimás. Criou as melhores ilhas possíveis que enchem a alma de paz. Existem locais que você vai, ninguém vai olhar para si, você só olhará para a natureza e você sentirá uma paz extraordinária. O que é isso? É a atividade de Deus. Uhum. Porque o que foi feito com o dom criativo de Deus faz bem à vida. Aí o meu irmão Hélio Moraes falava da criatividade de Deus em criar o homem e em criar a mulher. Deus criou, colocando as partes necessárias do homem para Uhum. a estrutura corpórea do homem é do homem. A Uhum. estrutura corpórea da mulher é da mulher. E as pessoas acham que Deus fez o homem, falando sobre a sexualidade, Uhum.
humano, e na hora de colocar o sexo, disse: Satanás vem colocar. Não. Deus criou todo, todas as expressões sensoriais que nós sentimos para aqueles que são casados quando a mulher te toca. É divino, faz parte da criatividade de Deus. O Exatamente. quer masculino como feminino, faz parte da criatividade de Deus. E olha para aqueles que são casados, as energias cósmicas que são liberados nesse momento. É um momento divinal de você até inclusive jejuar, fazer as melhores adorações nesse momento. Para Exatamente. os casados, atenção, você que está me acompanhando aí que é solteiro, case para você estar isto. São coisas extraordinárias de fazer desejar as coisas mais profundas deste mundo. Então, não se trata de algo do diabo, é de Deus. Foi Deus quem colocou isto, porque ele sabia que isso é útil para a mulher, útil para o homem. Exatamente. Temos que estar cientes que o dom criativo é algo que Deus colocou em cada um. Todos nós existimos para um propósito. Há coisas que eu vou fazer na vida que o Hélio Moraes não fará e vice-versa. Há coisas que Deus fará através dele. Não fará para ele, fará para os outros, mas através dele. Exatamente. As pessoas não querem ter soluções existenciais. As pessoas acham que as coisas mais bonitas que as pessoas criaram apenas para eles, para a vanglória própria. Não. Tudo que você cria para si é mesmo para si, ninguém vai se interessar. Mas tudo que você cria para os outros, as pessoas hão de se interessar tarde ou cedo. Nem que for um número reduzido, porque isto faz parte da criatividade divina. Quem não gosta de praia aqui? Não gosta de olhar para as árvores, de olhar para os passarinhos. São expressões da criatividade divina. Então, Deus é um Deus criador. Ele viu, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Mas diz o seguinte: e disse Deus: haja luz, e houve luz. E a luz é bonito. Quem gosta de luz? Quem pode arrogar que a luz seja algo ruim? Ora, a luz é importante. Os nossos olhos nos escuros não veem. É preciso que haja luz. E as pessoas acham que a luz é apenas uma expressão física. Existem inúmeros cegos que experimentam a luz divina. Trata disto. Trata-se daquilo que Deus plantou no coração de cada um. Tem aí um músico, acho que é Stevie Wonder, se não me engano, não sei se é ele, é cego, se não me engano. Tem também um músico gospel, inclusive, que é um brasileiro cego, que ele não vê, um pouquinho gordinho. Tá terrivelmente a guitarra, aquele homem. Nem nós que vemos conseguimos tocar conforme ele toca. É um dom divino. Ele consegue experimentar a luz que foi declarada em Gênesis 1:3. Haja luz e houve luz, a luz da criatividade. Brota em nós. Cresça novas coisas. É uma luz divina. É uma luz divina que está em nós. Ela pode ser física. E ela é também essa luz do interior. Por isso é que você vê a pessoa que você nunca lhe viu, quando você encontra-se com essa pessoa, você diz: que ser humano extraordinário. Que ser humano é este? Você olha para a pessoa, ele transmite luz. Não é algo que seja somente algo que existiu do nada. Foi o Criador que plantou isto, essa luz. Essa luz existe. E essa luz faz bem à alma, faz bem à vida dos seres humanos. Então, nós temos um Deus Criador, já afirmamos isto e discernimos todos nós, e eu acho que chegamos a essa conclusão, que o nosso Deus é um Deus Criador, que falar sobre criatividade não é falar algo pagão, algo secular, algo que... Não, é algo divino, é algo que existe. Agora, já que sabemos que existe o dom criativo,
e este dom é dado por Deus. Que tal cada um de nós entrarmos num desafio extraordinário em descobrir o propósito da nossa existência? O que é o propósito? O propósito é a razão pela qual existe determinada coisa. O propósito é a intenção original do fabricante. Colocaste no mute teu, o teu, o teu equipamento. Tira no mute. Não, desativa aí o mute. Não, não estás a ver? Calma, calma, não mexe. É só dar um toque na tela. Aí embaixo não tem o mute. Eu não estou a te ouvir. Colocaste o mute. Está no mudo. Aqui embaixo não tem uma indicação onde tem o microfone. Desativa aquilo. Olha, vamos aguardar só mais um pouco. O aparelho do Eli Moraes entrou no mute. Pá, muita perseguição hoje. Pá. Muita perseguição hoje. Perseguição digital. Então, vamos continuar aqui. Pedimos um pouquinho de paciência. Essas coisas acontecem, são alheias à nossa vontade. Talvez um dia, se o Senhor nos der, se o Senhor nos der mais estrutura, nós talvez vamos ter um estúdio. Nós queremos isto. E vamos ter sim um estúdio para poder. Vamos, Esse tema tem que continuar. exato, meu Deus, tomara que não estragou a live e continua inteiramente fixe. Então, nós estamos aqui a falar sobre o dom criativo, o cristão e o dom criativo. Já discernimos que Deus é a fonte primária de todo dom, de todo talento, de toda habilidade. Há pessoas Uhum. que quando fazem bolo, você sente a massa diferente de outras pessoas. Minha mulher, não é publicidade. A minha mulher, quando faz bolo, é. Por acaso, por acaso, mestra. Então, dom divino. Não Uhum. se apenas e o que ela faz, ela serve com o que ela faz. Uhum. É muito provável que ela talvez faz o bolo, ela só a mão conforme o bolo está e nem prova nem nada. É para os outros. Uhum. Não, e quando o dom criativo nasce em ti, você perde o interesse de considerar-se, não, tenho que tirar a melhor parte, ninguém tem que se apoderar desse dom. Parece que tu estás disponível para servir. Aquilo é um sinal do reino. Tu queres fornecer. Você não esforça, mas queres dar o máximo, queres fazer algo com amor profundo, porque é algo divino. O que é divino, o dom divino, serve para isto, servir os outros. Uhum. Era assim fazia, Deus fez os mares, Deus fez os peixes, todas as coisas. Se tu olhares para a estrutura física do peixe, onde está a barbatana, onde está cada coisa, se tu olhares para uma galinha, onde está a pena, onde está a boca, quer dizer, se tu olhares para mim, onde estão os olhos, se tivesse o nariz, seria, imagina, eu não sou tão bonito, imagina se nos meus olhos, como é que seria? Seria um terror imenso. Quer dizer que os meus olhos estão na posição certa. Sei que algumas vezes eu confundo, meus olhos são castanhos, mas a minha mulher algumas vezes diz que é só ilusão de ótica. Mas se esses olhos não tivessem nessa posição, imagina, olha para cada detalhe. Onde está a boca? Em onde deveria estar? Onde está o nariz? Em onde deveria estar? Por isso é que quando alguém não nasce neste padrão, se diz uma formação congênita. Uhum. Uhum. Porque é para estar assim. A boca tem que estar no seu lugar, o nariz no seu lugar, os olhos no seu lugar, a cabeça no seu lugar. Existem uns com cabeça grande, outros com cabeça, no meu caso, tudo está no seu lugar. Mas é isso. O estudo está no seu lugar. Deus, e nós temos que discernir isto. Agora, para nós que já sabemos isto, o que é que devemos fazer para ter criatividade? Para ter criatividade, é preciso desejar a criatividade. Após Exato. discernir que é algo que está em ti.
O que que acontece? O Espírito de Deus, quando vem em nós, ele ofusca o potencial demoníaco para que o potencial divino se revela. Não vi, Uhum. está em ti. Você é parte de Deus. Quando Deus criou seres humanos, ele não disse à terra, forma-se o homem de acordo com a sua espécie. Não. Ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e Isso é mesmo. semelhança. Quer dizer, se no Gênesis 1 já ficou provado que Deus é um Deus criador, ele, ao te fazer, ele fez você a sua imagem e semelhança. Quer dizer que a criatividade está dentro de você. O que o pecado trouxe? Ofuscou também a tua criatividade. Em vez de eu dar amor ao meu irmão sem, eu matei o meu irmão. Uhum. Porque o dom do amor em mim morreu. Perdão, Abel. Em Uhum. vez de eu preservar a vida do meu irmão Abel, eu como Uhum. Caim, frustrado por causa do pecado, eu matei o meu irmão Abel. Sim. Porque o amor em mim já não estava na sua propriedade original. Foi corrompido. Então, foi corrompido. Muito obrigado. Foi corrompido. Então, o pecado trouxe inúmeros males. Mas mesmo assim, Deus, na sua misericórdia, permitiu que alguns fossem iluminados por Ele, mesmo não crendo nele. Nosso Deus é tão amoroso, mesmo nós pecando no jardim do Éden, escolhendo a morte em vez da vida, ele não permitiu que pelo menos os fragmentos do conhecimento, do dom, morressem por inteiro. Imagina se isso morresse por inteiro. Você teria, achas que você teria o qual é a droga que se usa, a droga, o comprimido que se usa, o Quartem, por exemplo, para malária. Imagina Uhum. o nosso nível elevado de casos de paludismo. Se nós não Uhum. temos essas soluções da medicina, que são soluções divinas, reveladas aos homens, imagina o que é que seria. Deus, no seu infinito amor, permite isto. Que os homens conheçam, que os homens entendam, que os homens cresçam nele, mesmo não reconhecendo. Então, é necessário nós, como cristãos, ativarmos, desejarmos, buscarmos, trabalharmos para que a criatividade possa se revelar. Nós temos que trazer soluções. Existem soluções nessa nação que aguardem a sua coragem, a sua paciência, a sua capacidade, o seu incentivo. Você precisa acordar, levantar das cinzas para que essas soluções da criatividade sejam reais para essa nação. E Lumora, estás aí? Então, sim, Esdras. Deve ser a rede. Essa... Não estou a usar a Unitel, estou a usar a Zap. Exatamente. Então, vamos lá a um ponto para mim terminar com a minha parte, depois aí vais chutar a tua parte final. Sobre a Uhum. criatividade, vou ler aqui um texto. Ela se caracteriza pela capacidade que uma pessoa tem de ver o mundo de novas maneiras. É preciso ver o mundo de novas maneiras para identificar padrões que estejam escondidos. Então, quem se torna criativo, ele busca coisas que estão escondidas, coisas que as pessoas não prestavam atenção, mas ela faz. Ele ele vai diagnosticar, vai olhar, mas o que é que eu tenho que fazer para isso? Eu olhei para um mar, o que é que eu tenho? Olhei para um rio e vejo duas cidades. O que é que eu tenho que fazer para que eu possa atravessar no outro lado? Ah, não, vou fazer uma ponte. Solução. Melhorou, A Esdras? pessoa não entendi? Melhorou a imagem? Melhorou. Então, a pessoa olha, estou com um problema, não estou conseguindo trabalhar corretamente frente a um computador, os olhos estão a me doer. O que o homem pensou? Não, vamos fazer uns óculos para ajudar com que a pessoa trabalhe à vontade. Uau, resolveu o problema. A criatividade existe exatamente para identificar os padrões que estão escondidos.
soluções que estão escondidas. Não é que não existem. As soluções existem, mas o que deve existir é a vontade de cada um encontrar essas soluções. Deus disponibilizou a solução de inúmeras coisas para nós, mas nós temos que buscar, temos que encontrar. Não estão ao alcance de todos. Temos que buscar essa mesma solução. As pessoas querem estar esperneados no cadeirão, achando que haverá uma solução que cairá do céu, sendo Uhum. a guarda a dizer: Ele mora, estou aqui à tua espera. Esdras, estou aqui à tua espera. Até quando você vai despertar? A solução clama, assim como nós, quando lemos o livro de Provérbios, quando ele fala sobre a sabedoria, ele diz que a sabedoria clama pelos desertos, pela praça. Quem vai me encontrar? Estou aqui disponível. As pessoas acham que a solução não estão disponíveis, mas quais são as pessoas que estão disponíveis a se sacrificarem para encontrar essas soluções? Estabelecer as conexões entre fenômenos que aparentemente não se conectam e gerar soluções. Então, você precisa olhar o que falta para o nosso país melhorar, eu como cristão. O que eu devo fazer para que aquelas mamães zungueiras encontrem algo? Por exemplo, alguém diz: não, as pessoas vão sem poder de compra. Vamos criar uma plataforma sócia. E a pessoa Uhum. fez essa plataforma. Quem quiser fazer uma sócia por causa do poder de compra que está numa situação calamitosa no nosso país, e encontrou essa solução e a pessoa consegue juntar, olha, eu quero comprar uma caixa de coxa, vamos lá juntar uma parte. Essa plataforma existe como solução pese embora nem toda a gente usa, e mesmo assim de boca, oh, quer comprar o quê? Usam, porque também não existe acesso à internet para todos, não é? É preciso internet para se usar. Mas como plataforma foi uma solução contemplando a nossa realidade. E é É uma isso que bênção Deus para o nosso país. também é uma benção para o nosso país. Nós temos que pensar nisto como cristãos, não fiquemos a dormir, temos que trazer soluções. Eu me lembro quando eu estava a estudar, eu trabalhei numa fórmula matemática, não dei avanço, mas foi uma fórmula criada por mim, graças a Deus, sem nenhuma vanglória, só estou a falar disto, foi uma fórmula que se usava no plano cartesiano para se tirar as raízes de x e y. Eu, por acaso, trabalhei nisso, gostava muito de matemática e trouxe essa solução, essa fórmula, até Bom, entreguei para o Matheus Orlando. Tenho que, tenho que buscar novamente esse arquivo, eu escrevi por acaso. Foi uma solução, ela resolvia alguns problemas, sim, não todos os problemas, existem fórmulas que servem para determinadas situações e não resolvem todas as situações. Mas eu fiz isso, graças a Deus, fico feliz, e eu senti que aquilo foi inspiração divina que me levou a fazer aquilo, de tanto me aproximar à ciência. Então, nós temos que trazer soluções. Temos que trazer soluções. Muitas vezes eu olho para o Isidro Fortunato, quando ele questiona muitas vezes, eu acho que ele entra num equívoco extraordinário, ele muitas vezes coloca os cristãos como elementos que não contribuem para soluções científicas. E eu entendo as motivações dele, que muitas vezes o faz entrar nessa ignorância, de tentar expor algo que ele diz, eu acho que ele conhece, mas ele faz de uhum. propósito, porque 60% dos ganhadores do Prêmio Nobel foram cristãos, desde físicos e químicos, eles foram cristãos. Isaac Newton foi, e tantos outros. Lewis foi também alguém que contribuiu, não ganhou um prêmio Nobel, né, propriamente nessas categorias, mas ele foi um sábio. Existem vários cristãos que contribuem para a ciência e é fundamental nós fazermos isto. Não é resposta aos panafricanistas, porque no fundo nós queremos que a África melhore. Eu não ignoro a África melhore, quero que a minha existência seja de facto útil para o meu continente. Mas nós não devemos estar ignorantes diante desses discursos que, para mim, são desprovidos de uma ignorância extraordinária por escolha deliberada. Porque eu acho que ele sabe, eu considero ele um inteligente, se calhar não intelectual, porque eu questiono alguns pontos que eu sinto ausência de intelectualidade, que é normal, né? Então, nós como cristãos precisamos trabalhar nisto, precisamos buscar a criatividade, olhar, discernir, amar estudar, temos que amar estudar.
aproximar-nos da ciência. Seja o melhor doutor possível, seja o melhor economista possível, seja o melhor contabilista possível. Se você não lutar para ser melhor, claramente que você não vai conseguir identificar as soluções necessárias. Nós, nessa vida, precisamos nos habilitar da capacidade de identificar, analisar e resolver problemas. Se nós não nos blindarmos desta capacidade, só vamos viver. A maior tragédia da vida humana não é a morte, é viver sem propósito. Uma Exato. vida sem propósito é uma tragédia, porque você viver sem saber por que é que estás aqui é uma morte em si. Uhum. Terminar. 5 perguntas extraordinárias que todo homem precisa responder nesta terra para viver uma vida eficaz. Primeira pergunta: de onde vem? Qual é a minha origem? Eu vim de Deus? Eu vim do macaco? Você precisa responder isto. Isso é algo que tens que colocar mesmo assim. Estás a ver aquelas cenas que as crianças usam muito, que é de preencher. Como é que se chama aquilo? Aqui a criança vai montar o jogo e tudo mais. Pode ser uma casazinha e ele monta as peças. Não Puzzle, sei como é que se chama isso. puzzle. Acho que é isso aí. Puzzle Ele ou vai montar Lego? Lego, puzzle. até quando formar a cara, consegui, formou, ele uniu as peças. Uhum. E essas 5 perguntas, elas ajudam a unir as peças das nossas vidas. De onde venho? A primeira pergunta. A segunda pergunta, quem eu sou? Muita, muita gente não consegue responder isto porque eles querem ser outras pessoas. Não é que é mal ter referência, mas não seja a tua referência, seja você mesmo. Seja você mesmo, senão você vai ser apenas uma cópia de seres humanos, enquanto Deus quer que você seja uma cópia de Jesus para que você possa encontrar o teu verdadeiro eu. Exatamente. Quem eu sou? A segunda pergunta. A terceira pergunta, por que estou aqui? Esta Uhum. pergunta é com propósito. Você Uhum. tem que saber por que estás aqui. Isso não é conversa do coach. Não, não é conversa de coach, não tem a ver com isso. É coisas fundamentais, são coisas fundamentais da vida humana, não tem a ver com coach, não. Não é que seja errado, não. Só quero que as pessoas possam discernir isso da melhor forma, que é algo totalmente bíblico. O propósito, cada um precisa identificar a razão da sua existência. Você existe para qual finalidade? E depois de você saber do teu propósito primário, vai descobrir os propósitos secundários, que são as habilidades de fazer determinadas coisas e não só. A outra questão, o que é que eu posso fazer? Essa pergunta tem a ver com o potencial, tem a ver com a capacidade. Só que a maioria de nós vive debaixo do seu potencial. A maioria dos seres humanos vivem debaixo do seu potencial. Por quê? Porque se você passar para o cemitério, vai ver muitos livros não escritos. As pessoas morreram com tudo aquilo que deviam trazer para esta terra. Por quê? Porque nós vivemos debaixo das nossas capacidades. Deus quer que nós possamos descobrir as nossas profundas capacidades, o nosso potencial. Por isso, assim como o Dr. Miles Monroe diz, morra vazio. Jesus Cristo na cruz, ele disse, está consumado. Jesus não morreu velho, Jesus morreu cumprindo todo o propósito que Deus o trouxe aqui na terra. Uhum. Nossa salvação. Não se trata de morrer velho, trata-se de morrer cumprindo todo o propósito. João 17 diz assim: eu cumpri todo o propósito aqui na terra, obedecendo tudo que você me deu para fazer. Então, Jesus cumpriu o seu propósito. Imagina, João no cárcere, ele disse: Senhor, é mesmo tu? Vem tirar aqui nessas linhas. E Jesus disse: aqui os cegos estão a ver, os surdos estão a andar, diga mesmo que sou eu. Nessas linhas transmitia. Mas o João estava num presídio e acabou tendo a cabeça cortada, amputada. E ele pode entrar em choque. Mas vamos lá na Bíblia. Diz que João veio para preparar o caminho. Se veio para preparar o caminho, já não cumpriu com o propósito da sua existência? Cumpriu e acabou. Porque o caminho, o dono do caminho já está entre nós.
Então, ele cumpriu com o propósito dele. Nós precisamos descobrir o nosso potencial. A última pergunta é: para onde eu vou? Tem a ver com o nosso destino. Qual é o nosso destino? Nós já sabemos de onde, qual é a nossa origem, quem nós somos, por que estamos aqui, o que é que podemos fazer, para onde eu vou. Quando essas 5 perguntas forem respondidas, você viverá uma vida eficaz. Se você não responder essas perguntas, a tua vida só será uma experiência, um teste laboratorial. E não vais viver de fato uma vida eficaz. Deus quer que nós possamos responder essas questões e também, por meio dessas respostas, nós vamos saber sobre a nossa origem, sobre quem nós somos, sobre qual é o nosso propósito, o que nós podemos fazer tem a ver com o potencial e para onde nós vamos. De nada adianta você não saber quem você é, qual é a sua origem. De nada adianta você não saber quem você é. De nada adianta não saber o teu propósito, não saber o teu potencial, não saber o teu destino. Só existir assim. No final das contas, você só quis ser humano. Quis, na verdade, é uma figura de linguagem, porque as pessoas nascem sem o querer, não é? Sem eles determinarem o seu nascimento. Então, Deus quer que nós possamos descobrir o nosso potencial, o nosso propósito, mas é necessário nós nos jogarmos numa vida sacrificial, que é a busca pelo conhecimento. Conhecimento dói, buscar o conhecimento é difícil, mas é necessário. Daí que Jesus Cristo ensina que a única chave para a liberdade chama-se conhecimento. Deus abençoe você. Passo a palavra ao Hélio Moraes. Foram as minhas últimas palavras. Pronto. Eu trarei. Vou ser breve, Esdras. Não quero. Já são 22h31. Queria falar muito, mas vou ser breve. Eu comecei a olhar mais para o dom criativo depois de ter lido este livro, ter assistido à pregação e depois fiz o possível de lutar para conseguir esse livro do Wayne Gruden, que é Business for the Glory of God, que é negócios para a glória de Deus. Mas ele aqui não fala só sobre negócio. E eu, se der, vou falar com o Extras para ver se a gente vai dublar ou legendar. Se calhar vamos enviar um e-mail para o ministério liderado pelo Wayne Gruden nos Estados Unidos. Temos fé que sejamos respondidos para ver se a gente vai dublar essa pregação, que vai ajudar muito os irmãos, porque ele fez isso na Biola University. Biola é uma universidade cristã e ele fez no college, ou seja, na faculdade de negócios. Aqui seria a faculdade de administração, né? E ciências econômicas ou ciências sociais. Ele dá um exemplo que eu gosto muito. Ele diz que se nós pudéssemos transportar Adão e Eva antes da queda para o século XXI e eles nos pedissem um copo d'água e se nos pedissem água e nós lhes oferecêssemos água num copo, tendo essa água reservada num reservatório, numa garrafa, e eles nos perguntassem o que era aquilo, nós diríamos que é água encontrada nos rios, como vocês bebem. Eles perguntariam como fizemos isso. Nós diríamos que com a capacidade que Deus nos deu, Deus colocou matéria suficiente, sendo que muitas vezes estou aqui a parafrasear e também acrescentar que o plástico é o derivado do petróleo e vidro faz-se com areia. Tudo isso Deus permitiu que tivesse aqui. Deus criou, mas Deus deu-nos a capacidade de irmos além, para não termos que andar longas distâncias. Tipo, aqui onde eu estou, no Quilamba, não temos um rio muito próximo, mas Deus deu-nos a capacidade e deu a capacidade a um ser humano de pensar em usar os resíduos do petróleo, que é o plástico. O Esdras não gosta muito desse ser humano, mas eu gosto muito dele. O John D. Rockefeller, porque para ele fez algumas coisas que o Esdras não gosta muito. Embora ele não fez com um certo propósito, mas o plástico hoje nos serve para transportarmos inúmeras coisas. E Adão estaria admirado
por saber que, enquanto ele estava no jardim a dar nome aos animais, ele não tinha noção que embaixo dos pés dele, ou no mar mais próximo, existia petróleo. Petróleo este que alimentaria aviões, que nos fariam conhecer terras longínquas, que eles levariam anos e anos para chegar, se fosse por camelo ou a pé. Mas esse combustível, quando refinado, o lixo, ou seja, os resíduos que deixam para trás, formam asfalto, formam vaselina que nós usamos hoje na pele, nos faz muito bem, protege esta camada, ou seja, protege a epiderme, protege-nos do sol. E este mesmo plástico é tão resistente que serve para carregar a água que daríamos a lhe servir naquele momento. Ele diria glória a Deus por dar essa inteligência ao homem e por permitir que este material estivesse aqui na Terra. Eu gosto de uma palavra, de uma frase de Sêneca. Embora Sêneca fosse um filósofo, se não me engano, grego ou romano, não consigo agora falar de forma assertiva a sua origem. Gosto muito de ler tratos dele, e depois vou-te passar, se calhar, um livro dele. Ele diz o seguinte: toda a arte, porque criar um bidon é palavra em português ou francês, né? Porque em português é um termo pesado que eu odeio, bidão. Então vamos usar garrafa. Criar uma garrafa de plástico é arte. Vimos aqui que é preciso ser cheio do Espírito Santo para ser artesão. E lemos isso em Êxodo 31. Esdras. Sêneca diz o seguinte: toda arte e toda forma de arte é uma cópia da natureza. Uhum. Então, criam na natureza, nós vamos dizer aqui, toda a criação nossa é uma forma de reproduzir e continuar a imitar a criação de Deus, os fundamentos que Deus lançou para o universo. Essa lâmpada que está aqui sobre a minha cabeça é a lâmpada que está sobre a cabeça do Esdras. É uma cópia barata do haja luz. Se Deus não ditasse, não ordenasse que houvesse luz, se nós não soubéssemos que o sol torna o ambiente claro, nós não saberíamos ou não teríamos um blueprint ou uma planta para fazer tais coisas. Por isso é que toda forma de criar é uma forma de imitar aquilo que Deus já criou. Ou seja, nós não criamos nada, nós simplesmente reproduzimos. O primeiro alfaiate, o primeiro estilista do universo foi Deus. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira pessoa a criar roupa foi Deus. Não é Louis Vuitton nem Versace. Então, as pessoas precisam ir para a Bíblia para começar a entender os padrões. Então, vê uma coisa. Para alguém que é deficiente, não tem os pés, uma prótese é uma bênção. Para quem está a recuperar de alguma coisa ou de uma lesão, usa muletas. Então, por essa razão é que eu dou graças a Deus por dar inteligência ao Elon Musk para criar aquele aparelho da Starlink que muita gente que teve AVC e tem problemas cerebrais para se comunicar, ter aquilo conectado e conseguir falar para os seus familiares, conseguir emitir palavras e conseguir com aquilo um dia dizer glória a Deus. Então eu não vejo aquilo como abominação. Eu não vejo aquilo como um desafio. Não vejo aquilo como um desafio. Porque senão, eu estou aqui a vos falar do 12º andar de um prédio. Mas Deus todos os dias me protege. Então, isso não é desafiar nada, não é desafiar nenhuma lei, não é desafiar nada. Esdras, vou dizer algo aqui para não continuar a falar muito. Depois eu vou ler um texto bíblico para nós para vermos o quão Deus é criativo e espero que as pessoas vão estudar esse texto bíblico.
quando nós começarmos a ler a Bíblia, agradecer a Deus por toda a criação, perceberemos uma coisa que eu só entendi depois de uma pregação do profeta Miese, que qual dos dois profetas é que ficou, Eliseu ou Elias? Eu faço muita confusão com os dois. É que ordenou que não chovesse e houve seca. Elias. Hum. Qual é o animal ou qual é a ave que Deus usava diariamente para levar comida? Um corvo. Né? Um corvo. Mas para nós o corvo é um animal mau. Então o que o profeta mesmo disse numa pregação, vão perguntar ao profeta Elias se o corvo é um animal que não presta. Isso é para muitas coisas que nós costumamos falar que é mau, gato preto, isso tudo. Deus criou todas as cores. É. Deus criou todas as cores. Deixe de certos pensamentos, por favor. Então, Esdras, Deus é criado. Deus podia só criar o azul, mas Deus criou o vermelho. Esdras. E é quem gosta de vermelho por causa dessa diversidade humana, porque a beleza acaba sendo algo impessoal, tá sabendo? Uhum, Algo totalmente, quer dizer, pessoal, no caso. uhum, E a pessoa olha, eu gosto dessa cor, eu gosto daquilo, uhum, então é aquilo que a pessoa vê. Eu uhum. gosto mais da pessoa. Então, essa toda, Deus já sabia, sabia não, ele próprio criou os seres humanos e com essa diversidade e que cada um gostaria da sua forma. Por exemplo, eu gosto de arroz, gosto de feijão, gosto de quizaca. Quem Uhum. toca comidas está a entrar em uma inimizade extraordinária comigo. Mas Exatamente. frutos do mar, acho que é marisco, aquela. Eu Os comi, crustáceos, já. eu comi da outra vez, meu Deus, eu não quero mais voltar a comer, me fez mal, não gostei. Porque eu não estou habituado, porque eu criei gosto em certa coisa e não. Mas há quem ama aquilo, há quem Uhum, ama. Então, essa diversidade é divina. Por exemplo, se você recolher na minha mão a impressão digital, pode uhum. estar com toda, podes andar toda a extensão do mundo, não vais encontrar alguém com essa impressão digital. Atualmente no mundo somos cerca de 8 bilhões de pessoas, mas ninguém tem a impressão digital que eu tenho e cada um tem a sua impressão digital. Nem Exatamente. dois gêmeos totalmente parecidos têm a mesma impressão digital. Só o divino pode fazer isso. Cada um tem a sua particularidade. Isto é algo divino. Deus é criativo. Deus é criativo. Para além Né? de criador, Deus é criativo. Realmente. Vou dizer uma coisa e vou já falar disso que falaste da diversidade. Falaste de gêmeos e fizeste-me lembrar de algo que eu queria falar no início da live. Quem permitiu os primeiros gêmeos da história foi Deus. Se eu posso dizer, mas os gêmeos mais sonantes foram Esaú e Isso. Jacó. Uhum. Mas hoje, Chegou. nós, pelos estudos que Deus nos permitiu fazer, temos a fertilização in vitro, que muitas vezes já nos permite dar origem a gêmeos, ou seja, nós estamos a reproduzir padrões que Deus criou. Agora, há muita gente cristã com muito zelo, mas é uma coisa que eu amo quando o pastor Maí diz que, Hélio, zelo sem conhecimento é triste. Tu podes estar sinceramente enganado. Exatamente. Agora analisa uma coisa. Gêmeos que foram concebidos por fertilização in vitro não alcançam a salvação? Não tem o seu nome escrito no livro da vida? Via eu anteontem, nem partilhei contigo, a história de um homem que não conhece o seu pai, mas a Bíblia lhe apresentou o seu pai, a sua origem, o seu criador. Ele foi
inseminado, ou seja, ele foi criado por lésbicas, mas pronto, uma das mães foi um banco de sêmen e não sei que tipo de consultas ela fez, pronto, e fez inseminação, sem ter um homem, sem conhecer o dador nem nada. E este homem foi alcançado pela luz. Este homem tem o seu nome escrito no livro da vida e é um evangelista, é um pregador. Nós não podemos estar contra certos avanços da ciência. O Facebook, até há pouco tempo, para alguns pastores era pecado. Até via a pandemia, que as pessoas só tinham lives e cultos online. Tem tudo a ver com a forma que tu usas as coisas. Então, Esdras, falaste de diversidade e eu fico por aqui lendo Apocalipse, capítulo 7, e eu vou ler do versículo 9 ao versículo 14. Assim diz a palavra de Deus. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Quer dizer que quando nós estivermos diante de Deus, muita gente estará a falar Lingala, Kikongo, Nganguela, Kimbundo, Ovimbundo, Ngoia, Fiote. Muita gente estará a falar isso. Essas línguas que são classificadas como dialeto e não como línguas oficiais. Pronto, essa é a conversa para outro dia. Por isso é que, graças a Deus, que Deus nos permitiu estar a fazer essas lives para as pessoas entenderem que o criador do cérebro foi Deus e o criador da interpretação também é o próprio Deus. Vamos lá. De todas as nações e tribos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Adorem a Deus com worship, adorem a Deus com Seben ou Sebene, ou Sebene, né? Adorem a Deus com rumba, adorem a Deus com semba, adorem a Deus com ritmos. E uma coisa que eu vou dizer, a essência é a definição de amor, como o homem tem que amar a sua mulher e como a mulher tem que amar o seu marido, tem a sua origem na Bíblia. Então as melhores músicas de amor devem ser feitas por cristãos, mostrando o seu amor pelas suas esposas. Não é para abrir o salão com tango na ié, por favor. Cristãos, ficamos por aqui. Tá bem. Estar aqui. Deus abençoe vocês. Meu irmão Eli Moraes, estamos juntos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Força.